A pergunta que ecoa há 2000 anos não é fruto de mera curiosidade teológica ou de debates acadêmicos. É uma questão viva que atravessou gerações, sobreviveu a impérios, resistiu a perseguições e se manteve intacta diante das transformações mais radicais da história humana. Por que a Igreja se define como una, santa, católica e apostólica? O que significam essas palavras que tantos recitam no credo, mas que poucos param para compreender em profundidade? Essas 4 marcas, repetidas ao longo de séculos nas mais diversas línguas, já foram proclamadas com solenidade em catedrais, sussurradas por cristãos perseguidos em esconderijos, gravadas nas páginas de documentos e impressas na memória de homens e mulheres que deram a vida para defendê-las. E, no entanto, a pergunta permanece, exigindo não apenas uma resposta, mas uma tomada de posição. Para entender a força dessa questão, é preciso voltar ao início, à cena que marca o nascimento visível da Igreja. Jerusalém, 50 dias após a Páscoa. O ar ainda está carregado com o impacto da crucifixão e a surpresa da ressurreição. Os discípulos se reúnem no cenáculo com Maria, a mãe de Jesus, obedecendo à ordem de esperar pela promessa do Pai. De repente, um som como de um vento impetuoso enche a casa, línguas como de fogo se pousam sobre cada um, e eles se enchem de uma coragem sobrenatural. Nesse momento, algo único começa. Uma comunidade é enviada ao mundo não para transmitir uma ideia ou uma filosofia, mas para ser o próprio corpo de Cristo, continuando sua missão até o fim dos tempos. Não há ensaio, não há construção humana que explique essa força. Há apenas a presença real do Espírito Santo, selando para sempre a identidade da Igreja. É dessa raiz que brotam as 4 marcas. Elas não são slogans inventados depois para embelezar a fé, mas características intrínsecas que definem o que a Igreja é desde sua origem. Elas estão gravadas na própria vontade de Cristo, confirmadas pela ação do Espírito Santo e reconhecidas ao longo dos séculos como sinais claros da Igreja verdadeira. Por isso, compreender essas marcas é mais do que um exercício intelectual. É descobrir a essência do próprio chamado cristão e entender onde está a plenitude da fé. No entanto, vivemos em um tempo em que essa essência é constantemente obscurecida. A velocidade das informações, a multiplicidade de vozes e interpretações, a indiferença religiosa e o relativismo corroem silenciosamente a clareza sobre o que a Igreja é. Muitos a reduzem a uma instituição política, outros a consideram apenas um movimento espiritual entre tantos, e há os que a veem como um resquício cultural de tempos passados. Essa visão superficial impede que se perceba a realidade profunda. A Igreja não é uma invenção humana, mas um mistério divino que existe para conduzir os homens à salvação. Quando olhamos para a história, vemos que, apesar de crises internas, escândalos e perseguições externas, essas 4 marcas nunca se apagaram. Elas são como um selo divino que garante a autenticidade da Igreja e a continuidade da missão recebida de Cristo. Essa constância, que desafia a lógica puramente humana, é um dos maiores testemunhos de que a Igreja permanece sustentada por algo muito maior do que a habilidade de seus líderes ou a boa vontade de seus membros. Ela é sustentada pelo próprio Deus. Essa pergunta, que atravessa 2 milênios, é, portanto, um convite. Um convite a deixar de lado visões distorcidas e redescobrir a verdadeira face da Igreja. Um convite a mergulhar nas suas raízes, a compreender como cada uma dessas marcas se manifesta e por que são indispensáveis. Um convite, acima de tudo, a reconhecer que, ao professarmos essas palavras no credo, não estamos repetindo um texto antigo, mas afirmando nossa identidade e declarando a qual corpo pertencemos. O caminho que vamos percorrer a partir daqui não será apenas uma explicação doutrinária.
Será um mergulho na história, na vida e na espiritualidade da Igreja, iluminado pela razão e pela fé. Vamos entender que a unidade não é apenas um ideal distante, mas uma realidade concreta, que a santidade não é um adorno, mas o fruto da presença viva de Cristo, que a catolicidade não se limita ao espaço, mas atravessa culturas e séculos, e que a apostolicidade não é um título, mas a continuidade fiel da missão recebida dos primeiros enviados. Ao fim dessa jornada, essas 4 palavras deixarão de ser conceitos abstratos para se tornarem sinais palpáveis da presença de Deus no mundo. E talvez, ao compreender de verdade a resposta, você descubra que a pergunta que ecoa há 2000 anos é, na verdade, uma pergunta feita diretamente a você. Onde está o seu lugar dentro dessa história? E diante dessa pergunta, o coração é desafiado a responder não apenas com palavras, mas com a vida. O DNA espiritual da Igreja de Cristo. Falar do DNA espiritual da Igreja de Cristo é entrar no núcleo mais íntimo da sua identidade, no conjunto de características que a definem e a mantêm fiel à sua missão original ao longo de 2000 anos. Assim como no corpo humano, o DNA carrega toda a informação genética que molda cada célula e orienta o desenvolvimento do organismo, na Igreja existe uma estrutura espiritual invisível que sustenta sua vida e sua integridade. Essa estrutura não foi inventada pela inteligência de homens sábios, nem surgiu por acaso ao longo da história. Ela foi impressa pelo próprio Cristo no momento da fundação da Igreja e confirmada pelo Espírito Santo no Pentecostes. E é exatamente esse código que se expressa nas 4 marcas: una, santa, católica e apostólica. Essas marcas não são etiquetas colocadas para ornamentar a fé. Elas são a essência que garante que a Igreja de hoje é a mesma que nasceu no cenáculo e que continuará sendo a mesma até o fim dos tempos. Elas não mudam com as culturas, não se desgastam com o passar dos séculos, não perdem força diante das crises. Quando professamos no credo que cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica, estamos reconhecendo esse DNA, afirmando que ele é divino em sua origem e inalterável em sua natureza. A beleza desse DNA espiritual está na sua capacidade de manter a unidade e a identidade da Igreja, mesmo diante das maiores tempestades. Ao longo da história, a Igreja enfrentou divisões internas, perseguições sangrentas, heresias e crises morais. Qualquer organização puramente humana teria sucumbido diante de tantas provações. No entanto, a Igreja permanece. E permanece porque não depende apenas da força humana para existir. Ela é sustentada pela promessa de Cristo e pela ação constante do Espírito Santo. Essa continuidade ininterrupta é a prova de que seu DNA não é obra de mãos humanas, mas reflexo da própria vida divina. Esse DNA se manifesta de maneira concreta na vida de milhões de fiéis. Ele está presente na unidade da fé professada por católicos de diferentes continentes, línguas e tradições. Está na santidade que floresce em santos conhecidos e anônimos. Está na universalidade da missão que alcança desde grandes centros urbanos até aldeias isoladas. Está na ligação inquebrantável com os apóstolos, visível na sucessão apostólica e na fidelidade ao depósito da fé. Onde essas 4 marcas estão presentes, aí está a verdadeira Igreja de Cristo, independentemente do tempo e do lugar. No entanto, vivemos numa época em que a clareza sobre esse DNA se perde com facilidade. O pluralismo religioso, a multiplicação de denominações e o relativismo moral criam um ambiente confuso, onde muitos acreditam que todas as comunidades cristãs são essencialmente iguais. Mas a presença integral dessas 4 marcas distingue a Igreja Católica de todas as outras. Pode haver semelhanças externas, pode haver fervor e devoção sinceros,
Mas sem esse DNA completo, a identidade não é a mesma. É como tentar reproduzir uma obra de arte com cores e formas parecidas, mas sem a técnica e a essência do artista original. Reconhecer e preservar esse DNA espiritual é tarefa de cada membro da Igreja. Não é algo que se limite ao Papa, aos bispos ou aos teólogos. Cada batizado é chamado a viver de modo coerente com essas marcas, a ser testemunha da unidade, da santidade, da universalidade e da apostolicidade no dia a dia. Isso significa cultivar comunhão, buscar a conversão pessoal, abrir-se à missão e permanecer fiel à doutrina recebida. Significa também estar disposto a defender essa identidade diante de quem a distorce ou desconhece. Quando compreendemos o DNA espiritual da Igreja, entendemos que ela não é apenas uma instituição respeitável ou uma tradição histórica. Ela é, ao mesmo tempo, humana e divina, visível e espiritual, histórica e eterna. Sua missão é conduzir os homens à salvação, e sua identidade é o reflexo do próprio Cristo, que vive e age nela. Esse é o ponto de partida para compreender cada uma das 4 marcas, porque elas não existem isoladas, estão entrelaçadas, formando um único organismo vivo. E é por isso que o primeiro pilar que estudaremos é a unidade, a marca que garante que, apesar das distâncias das culturas e dos séculos, a Igreja continua sendo um só corpo, professando uma só fé e celebrando o mesmo Senhor. A unidade é o coração pulsante que mantém coeso todo esse organismo. E sem ela, as demais marcas não poderiam existir plenamente. Una, a unidade que resiste ao tempo e às divisões. A unidade da Igreja é mais do que um ideal bonito ou um apelo moral. Ela é uma realidade objetiva, sustentada por Cristo e vivida, ao longo da história, por milhões de fiéis que professam a mesma fé, celebram os mesmos sacramentos e permanecem em comunhão com o mesmo magistério. Quando Jesus, na véspera de sua paixão, rezou ao Pai, pedindo que todos fossem um, ele não expressou um desejo vago. Ele pronunciou uma oração profundamente eficaz, que se tornou a base da identidade da Igreja. Essa unidade não é resultado de acordos humanos, nem de negociações políticas, mas fruto da ação do Espírito Santo que mantém coeso o corpo místico de Cristo. Essa unidade se manifesta, em primeiro lugar, na fé. Em qualquer parte do mundo, desde uma pequena paróquia rural até a Basílica de São Pedro, o conteúdo essencial da fé é o mesmo. O credo, proclamado em Roma, é o mesmo proclamado na África, na Ásia, nas Américas. Isso significa que a verdade anunciada pelos apóstolos continua intacta, mesmo após 2000 anos. Não importa a língua, a cultura ou a época, a essência da mensagem não se altera. Essa estabilidade doutrinária é um sinal visível de que a Igreja não está à mercê de modismos ou pressões culturais, mas permanece enraizada na verdade eterna de Cristo. A unidade também se revela nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. É o mesmo Cristo que se oferece em todas as missas, independentemente do local, do rito ou da comunidade. Essa comunhão sacramental é o elo mais profundo que une todos os católicos, ultrapassando fronteiras e diferenças. Quando um fiel participa da Eucaristia, ele está em comunhão não apenas com a sua comunidade local, mas com toda a Igreja espalhada pelo mundo e com todos os santos que já estão na presença de Deus. Outro aspecto fundamental da unidade é a comunhão com o Papa, sucessor de Pedro, e com os bispos em comunhão com ele. Essa ligação garante que a Igreja não se fragmente em interpretações isoladas ou em lideranças independentes, como acontece em muitas comunidades cristãs separadas. A sucessão apostólica assegura que a autoridade que hoje guia a Igreja é a mesma que Cristo confiou aos apóstolos. É essa estrutura que mantém a integridade da fé e da missão, mesmo em meio a crises e desafios. A unidade da Igreja não significa uniformidade absoluta.
Pelo contrário, ela acolhe e valoriza uma diversidade legítima de expressões culturais, ritos litúrgicos e tradições locais. Essa diversidade não ameaça a unidade, mas a enriquece, porque todas essas formas convergem para a mesma fé e a mesma missão. É como um corpo que tem membros diferentes, cada um com sua função, mas todos trabalhando em harmonia para o bem do todo. Ao longo da história, essa unidade foi posta à prova inúmeras vezes. Houve cismas, heresias e divisões dolorosas. Algumas feridas permanecem até hoje, como a separação entre católicos e ortodoxos ou a multiplicação de comunidades protestantes. Ainda assim, a Igreja Católica manteve intacta a sua unidade essencial. Isso não é mérito humano, mas cumprimento da promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Viver a unidade é também um compromisso pessoal. Significa cultivar comunhão dentro da própria família, da comunidade e da paróquia. Significa evitar divisões, fofocas e disputas que enfraquecem o testemunho cristão. Significa estar disposto a perdoar e a buscar a reconciliação, mesmo quando isso exige humildade e sacrifício. A unidade começa no coração de cada fiel e se expande para a Igreja como um todo. Essa marca é a base sobre a qual as outras se sustentam. Sem unidade, a santidade se dilui, a catolicidade perde força e a apostolicidade se rompe. É por isso que, ao entender a unidade, nos preparamos para compreender melhor as outras marcas. Agora, tendo visto como essa comunhão resiste ao tempo e às divisões, é hora de contemplar a segunda marca da Igreja, a santidade que brota de Cristo e continua a transformar vidas, mesmo em meio às imperfeições humanas. Santa, santidade que brota de Cristo e não dos homens. Quando afirmamos que a Igreja é santa, não estamos dizendo que todos os seus membros são moralmente impecáveis ou que a história está livre de manchas humanas. A santidade da Igreja não se mede pela conduta de cada fiel ou ministro, mas pela sua origem, sua missão e os meios que ela oferece para a salvação. A Igreja é santa porque foi fundada por Cristo, que é a própria santidade. É santa porque é continuamente santificada pelo Espírito Santo. É santa porque possui todos os instrumentos necessários para conduzir os homens à união com Deus. Essa santidade não é uma conquista humana, mas um dom divino permanente. Desde o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e Maria, a Igreja recebeu a missão de anunciar o Evangelho e santificar o mundo. Essa santidade se manifesta, antes de tudo, nos sacramentos. O batismo nos purifica do pecado original e nos torna filhos de Deus. A Eucaristia nos alimenta com o próprio corpo e sangue de Cristo, fortalecendo-nos para a vida espiritual. A confissão nos reconcilia com Deus e restaura a graça perdida. Todos os sacramentos são canais pelos quais a santidade de Cristo alcança os homens, independentemente da santidade pessoal de quem os ministra, porque é Cristo quem age por meio deles. A santidade da Igreja também é visível nos santos e santas que floresceram ao longo da história. Mártires que derramaram seu sangue por Cristo, doutores que iluminaram a fé com sabedoria, missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho a terras distantes, homens e mulheres que viveram a caridade heróica no silêncio da vida cotidiana. Cada um deles é uma prova viva de que a santidade não é uma teoria, mas uma realidade possível para todos que se abrem à graça. No entanto, a presença de pecadores dentro da Igreja é uma realidade que causa escândalo a muitos. Isso acontece porque, embora santa em sua essência, a Igreja é composta por homens e mulheres que ainda carregam fragilidades e podem cair. Mas aqui está a diferença fundamental. O pecado de seus membros não contamina a santidade da Igreja, assim como a doença de um membro não compromete a saúde da cabeça. Cristo, que é a cabeça, permanece santo, e a Igreja, como corpo místico,
continua oferecendo a salvação. A santidade da Igreja não se limita ao culto e à liturgia. Ela se traduz em obras concretas de amor e misericórdia. Hospitais, escolas, orfanatos, iniciativas de justiça social, acolhimento aos marginalizados. Tudo isso nasceu da vida da Igreja, movida pela caridade que vem de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja foi presença de luz em meio às trevas, de esperança em tempos de desespero, de defesa da dignidade humana quando esta era ameaçada. Viver essa santidade é o chamado de cada batizado. Não se trata de atingir uma perfeição sem falhas, mas de buscar constantemente a conversão, deixar-se moldar pela graça e imitar Cristo em cada situação. É escolher a verdade quando a mentira parece mais conveniente, praticar a caridade quando o egoísmo é mais fácil, manter-se fiel quando a tentação de ceder é forte. A santidade é fruto de uma vida unida a Cristo e fortalecida pela oração, pelos sacramentos e pela vida comunitária. Em um mundo que relativiza valores e normaliza o pecado, a santidade da Igreja é um sinal de contradição. Ela lembra que a vocação do homem não é se conformar com a mediocridade espiritual, mas alcançar a plenitude de vida em Deus. Essa marca nos desafia a não medir a Igreja pelos seus membros falhos, mas pelo seu fundador e pela sua missão. Olhar para a Igreja com os olhos da fé é perceber que, apesar das sombras lançadas pelo pecado humano, a luz de Cristo nunca deixa de brilhar nela. Compreender a santidade da Igreja é enxergar que ela não é uma realidade distante, reservada a poucos escolhidos, mas um chamado universal. E essa santidade, para ser vivida plenamente, precisa se abrir ao mundo inteiro, abraçar povos e culturas sem perder a verdade. É isso que nos leva à próxima marca, a catolicidade, a expressão da universalidade da Igreja em espaço, tempo e plenitude da fé. Católica, universalidade que abraça culturas e gerações. Quando proclamamos que a Igreja é católica, estamos afirmando uma verdade que ultrapassa o sentido geográfico da palavra. Católica significa universal, e essa universalidade vai muito além de estar presente em todos os continentes. Ela indica que a Igreja possui a plenitude dos meios de salvação, que está aberta a todos os povos e culturas e que sua missão se estende a todas as épocas, sem se limitar a uma região ou período histórico. Essa característica não é fruto de um esforço humano de expansão, mas um mandato direto de Cristo. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A catolicidade se manifesta desde o seu nascimento. No Pentecostes, homens e mulheres de diferentes regiões ouviram os apóstolos anunciarem as maravilhas de Deus, cada um em sua própria língua. Esse foi o primeiro sinal de que o Evangelho não seria exclusivo de um povo, mas que deveria alcançar todos, sem distinção. Desde então, a Igreja, fiel à sua missão, enviou missionários para os lugares mais distantes, adaptando-se às culturas locais sem trair a essência da fé. Essa universalidade é também temporal. A Igreja é a mesma que os apóstolos conheceram, a mesma que os mártires defenderam, a mesma que hoje anuncia Cristo nos grandes centros e nas regiões mais isoladas. A fé professada no século I é a mesma professada no século XXI e continuará sendo a mesma até o fim dos tempos. Essa continuidade garante que a mensagem de Cristo não seja moldada pelas modas ou pressões culturais, mas permaneça íntegra e fiel à verdade. A catolicidade também se expressa na diversidade legítima dentro da unidade. A Igreja possui diferentes ritos litúrgicos, latino, maronita, bizantino, caldeu e outros, todos celebrando a mesma Eucaristia e professando a mesma fé. Essa variedade cultural e litúrgica enriquece a Igreja, mostrando que o Evangelho pode florescer em qualquer solo sem perder sua essência. Cada cultura, ao ser evangelizada, contribui com sua beleza própria. E tudo isso se harmoniza em um único corpo,
Viver a catolicidade é abrir o coração para além das fronteiras da própria paróquia ou comunidade. É reconhecer que somos parte de uma família imensa, que inclui pessoas de todas as línguas e nações, unidas pela mesma fé e pelo mesmo batismo. É sentir-se responsável não apenas pelos problemas locais, mas também pelas necessidades da Igreja no mundo inteiro. Isso significa rezar pelos missionários, apoiar a evangelização e acolher a todos como irmãos, independentemente de sua origem. Infelizmente, é fácil reduzir a vivência da fé a um círculo pequeno e fechado. Quando isso acontece, corre-se o risco de esquecer a dimensão universal da Igreja e de se apegar a uma visão limitada e individualista. A catolicidade nos liberta dessa visão estreita, lembrando que a fé é um dom para ser partilhado e que a missão da Igreja é alcançar cada pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Essa marca também protege a Igreja de se tornar prisioneira de culturas ou ideologias. Ela é maior que qualquer nação ou sistema político e sua mensagem não se dobra às pressões do momento. A catolicidade assegura que, mesmo diante de perseguições ou restrições, a Igreja continue sendo a mesma em essência, porque sua origem e sua missão vêm de Deus e não dos homens. Compreender a catolicidade é perceber que, embora sejamos diferentes em língua, costumes e tradições, professamos uma única fé e participamos da mesma mesa eucarística. É também entender que nossa missão pessoal faz parte dessa obra grandiosa que atravessa séculos e fronteiras. E para que essa missão permaneça fiel à sua origem, é necessário estar ligado à fonte, aqueles que foram as testemunhas diretas de Cristo e que receberam dele a autoridade para ensinar, santificar e governar. Essa ligação é a essência da próxima marca, a apostolicidade, herança viva que conecta a Igreja de hoje aos apóstolos e garante a integridade de sua missão. Apostólica, herdeira e guardiã da missão original. Dizer que a Igreja é apostólica é afirmar que ela tem raízes profundas, que sua origem remonta diretamente a Cristo e aos homens que ele escolheu e enviou ao mundo. Não é uma expressão simbólica ou apenas um título honorífico. É uma realidade concreta, histórica e espiritual. A apostolicidade significa que a Igreja foi fundada sobre o testemunho e a autoridade dos apóstolos, que preserva fielmente o ensinamento que receberam de Cristo e que continua a ser guiada e santificada pelos seus legítimos sucessores até hoje. É essa ligação viva que garante que a Igreja que existe agora é a mesma que saiu do cenáculo, a mesma que percorreu as estradas poeirentas da Palestina, anunciando que Jesus ressuscitou. Tudo começou com um envio. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Essas palavras de Jesus não foram dirigidas a uma multidão indefinida, mas a um grupo específico de homens que conviveram com ele, ouviram sua pregação, presenciaram seus milagres e foram testemunhas de sua morte e ressurreição. Eles receberam uma missão clara: ensinar todas as nações, batizar em nome da Santíssima Trindade e transmitir fielmente tudo o que haviam aprendido de seu mestre. E para que essa missão não se perdesse com o passar das gerações, eles impuseram as mãos sobre aqueles que seriam seus sucessores, garantindo assim a continuidade ininterrupta da autoridade e do ensinamento da Igreja. Essa sucessão apostólica é mais do que uma tradição respeitável. É um sinal concreto da fidelidade de Deus à sua promessa. Cada bispo ordenado hoje pode traçar, por meio de uma linha ininterrupta de ordenações, sua ligação com um dos apóstolos. Essa realidade é única e é um dos maiores testemunhos da autenticidade da Igreja Católica. É como um rio que flui desde a fonte, mantendo-se puro porque sua origem é divina. O papel do Papa é central na apostolicidade.
Como sucessor de Pedro, ele é o sinal visível da unidade e o guardião supremo da fé. Sua função não é inventar novas verdades, mas preservar e explicar com autoridade aquilo que Cristo revelou e os apóstolos transmitiram. Em comunhão com ele, os bispos, sucessores dos demais apóstolos, continuam essa missão, ensinando, santificando e governando as igrejas particulares espalhadas pelo mundo. A apostolicidade também é um compromisso de fidelidade à verdade recebida. A igreja não tem autoridade para mudar a doutrina, mas para aprofundar sua compreensão e transmiti-la de forma viva a cada geração. É isso que a protege contra falsificações e distorções. Ao longo da história, muitas comunidades cristãs se separaram da sucessão apostólica e passaram a ensinar doutrinas diferentes. Mesmo com boa intenção, sem essa ligação visível e sacramental, elas não possuem a mesma garantia de autenticidade que a Igreja Católica preserva. Ser apostólico não é apenas uma característica institucional, é também um chamado para cada batizado. Todos somos enviados a anunciar o Evangelho, não apenas com palavras, mas com a vida. Isso significa conhecer a fé, defendê-la e transmiti-la de forma íntegra. Significa também permanecer unidos aos pastores legítimos da igreja, mesmo quando isso exige renúncia e obediência. Ao longo dos séculos, essa fidelidade custou muito caro. Muitos bispos, padres e leigos preferiram a morte a trair a fé recebida dos apóstolos. Hoje, a mesma coragem é exigida, ainda que as formas de perseguição sejam diferentes. Vivemos tempos em que a pressão para diluir ou adaptar o Evangelho às conveniências é constante. A apostolicidade nos lembra que a verdade não é negociável e que a missão da Igreja é transmitir o que recebeu, não criar algo novo. Compreender a apostolicidade é reconhecer que não estamos isolados na fé, mas ligados por uma corrente viva que atravessa 20 séculos. É saber que, ao professar o credo, rezar a missa e receber os sacramentos, estamos unidos aos apóstolos que caminharam com Cristo. E essa consciência nos prepara para enfrentar um dos maiores desafios do nosso tempo, a batalha silenciosa contra o esquecimento da fé, que ameaça apagar do coração dos fiéis a memória viva dessas 4 marcas essenciais. A batalha silenciosa contra o esquecimento da fé. O maior perigo que ameaça a igreja hoje não se apresenta de forma escandalosa e visível, como perseguições abertas ou decretos proibindo a fé. Ele se infiltra de forma quase imperceptível, silenciosa e constante, corroendo por dentro o fervor dos fiéis e enfraquecendo a transmissão da verdade. Trata-se do esquecimento da fé, uma espécie de adormecimento espiritual que não acontece de um dia para o outro, mas que vai se instalando pouco a pouco, como uma brasa que, por falta de alimento, perde o calor e a luz até se apagar. Essa batalha é travada em silêncio, no interior de cada pessoa e no ambiente cultural que a cerca, e talvez seja mais perigosa do que qualquer ataque explícito, justamente porque muitos não percebem que estão sendo vencidos por ela. Esse esquecimento começa de forma sutil. O cristão que antes tinha o hábito de rezar diariamente começa a se distrair e a deixar a oração para depois. A participação na missa, que era prioridade, torna-se opcional, trocada por compromissos passageiros. A leitura da palavra de Deus perde espaço para conteúdos superficiais. A formação doutrinária é abandonada sob o pretexto de que o importante é ter fé no coração. Aos poucos, a prática da fé se torna apenas um rótulo cultural desprovido de conteúdo e de vida. A cultura moderna, marcada pelo relativismo, acelera esse processo. Vivemos em um tempo em que se diz que cada um pode ter a sua própria verdade e que todas as opiniões têm o mesmo valor. Essa mentalidade mina a base da fé católica, que se apoia na certeza de que Cristo é a verdade absoluta e que a Igreja é a guardiã dessa verdade.
Quando essa convicção se enfraquece, abre-se espaço para uma religiosidade moldada ao gosto pessoal, onde se aceita o que agrada e se descarta o que desafia. O esquecimento da fé também é alimentado por uma vida desconectada dos sacramentos. Sem a confissão, o pecado se acumula e embota a consciência. Sem a Eucaristia, a alma perde força e vitalidade espiritual. Sem a oração, o diálogo com Deus se rompe e o coração se torna surdo à sua voz. Tudo isso favorece uma espiritualidade morna, que não incomoda, mas que também não transforma. A Igreja, como mãe vigilante, nunca deixou de alertar sobre esse perigo. Documentos, homilias e catequeses chamam os fiéis a reacender o zelo, a retomar práticas de piedade, a buscar formação sólida. Mas esse combate não pode ser delegado apenas às autoridades eclesiásticas. Ele é pessoal. Cada fiel precisa assumir a responsabilidade de preservar e viver a fé recebida no batismo. Isso exige disciplina, perseverança e a decisão consciente de nadar contra a corrente de um mundo que insiste em reduzir o sagrado ao irrelevante. A batalha silenciosa contra o esquecimento da fé também se vence com memória. É preciso lembrar constantemente quem somos e a qual corpo pertencemos. É preciso recordar que ser católico significa ser parte de uma igreja una, santa, católica e apostólica. A memória das origens, o estudo do catecismo, a vida sacramental e o testemunho dos santos são como tochas que iluminam o caminho e impedem que a escuridão do esquecimento nos envolva. Mas há um detalhe essencial. Essa luta não é apenas pela preservação de um patrimônio espiritual. É uma batalha pela salvação das almas, pela eternidade. Esquecer a fé é como cortar as raízes de uma árvore. Por algum tempo ela pode parecer intacta, mas sem sustento, secará e cairá. Da mesma forma, uma fé esquecida pode manter aparências, mas perde a vida interior e acaba se tornando incapaz de resistir quando chegam as provações. Por isso, combater esse esquecimento é um ato de amor e de responsabilidade. É resistir à indiferença, é buscar conhecer e viver a doutrina, é alimentar-se dos sacramentos, é testemunhar a fé sem medo. Essa batalha é diária e cada pequena vitória mantém acesa a chama que ilumina o mundo. E quando o cristão entende essa urgência, ele se abre para um passo seguinte: não apenas preservar a fé, mas encarná-la pessoalmente, vivendo os 4 pilares da Igreja em cada aspecto da sua vida. Essa é a experiência transformadora que nos espera no próximo capítulo. Vivendo pessoalmente os 4 pilares, saber que a Igreja é una, santa, católica e apostólica não é suficiente se esse conhecimento ficar restrito à mente. Ele precisa descer ao coração e se traduzir em vida concreta. É aqui que o ensinamento se torna prática, onde a doutrina se transforma em estilo de vida e onde a fé deixa de ser apenas uma afirmação para se tornar um testemunho vivo. Cada pilar da Igreja pede uma resposta pessoal, um compromisso diário que molda a forma como pensamos, sentimos e agimos. Viver a unidade significa buscar comunhão em todos os níveis. Começa dentro de casa, evitando divisões e fortalecendo laços. Passa pela comunidade, onde o esforço por estar em paz com todos e contribuir para a harmonia é parte da missão. É também manter-se fiel ao ensinamento da Igreja, sem buscar adaptações convenientes que distorçam a verdade. É ter coragem de dialogar com quem pensa diferente, não para ceder à relativização, mas para testemunhar a verdade com caridade e firmeza. Viver a santidade não é esperar ser perfeito, mas caminhar constantemente na direção de Deus. É acordar todos os dias com a decisão de evitar o pecado e praticar o bem, mesmo nas pequenas coisas. É se alimentar dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da confissão, como fontes de força espiritual. É dedicar tempo à oração,
deixando que a palavra de Deus forme o pensamento e oriente as decisões. É transformar o trabalho, os estudos, as tarefas domésticas e cada relação humana em oportunidades de amar como Cristo ama. Viver a catolicidade é ampliar o horizonte, reconhecer que a igreja não é apenas a paróquia ou o grupo de convivência, mas uma família imensa e diversa. É rezar pela igreja no mundo inteiro, apoiar missionários, conhecer e valorizar a riqueza das diferentes tradições litúrgicas e culturais que convivem dentro da mesma fé. É abrir o coração para acolher pessoas de diferentes origens, sem preconceitos, vendo em cada uma um irmão ou irmã que Deus ama e chama. Viver a apostolicidade é manter-se ligado à fonte da fé. É conhecer a vida e os ensinamentos dos apóstolos, compreender a importância do Papa e dos bispos e permanecer em comunhão com eles, mesmo quando as circunstâncias ou a opinião pública tornam isso difícil. É também ser missionário no próprio ambiente, sem esperar que apenas padres e religiosos evangelizem. É estar disposto a falar de Cristo quando surgir a oportunidade, com simplicidade e convicção, e a defender a fé quando ela for atacada. Encarnar os 4 pilares na vida pessoal exige vigilância e constância. É como cuidar de uma chama. Se não for alimentada, ela se apaga. Por isso, é necessário criar hábitos espirituais que sustentem essa vivência. A oração diária, a participação frequente nos sacramentos, o estudo contínuo da fé e o serviço ao próximo são como pilares que sustentam a vida cristã e impedem que ela seja abalada pelas tempestades. Ao viver dessa forma, o cristão não apenas preserva a própria fé, mas se torna luz para outros. O testemunho pessoal é uma das formas mais eficazes de evangelização. Num mundo marcado pela incoerência e pela superficialidade, ver alguém viver com integridade os ensinamentos da igreja é um sinal que provoca, inspira e atrai. Assim, a experiência pessoal dos 4 pilares se torna uma força que renova a própria igreja e fortalece sua missão no mundo. Conclusão impactante: o chamado à decisão. Chegamos ao ponto em que conhecimento e vida precisam se encontrar. Não basta admirar a beleza da igreja una, santa, católica e apostólica como quem contempla uma obra de arte à distância. É preciso entrar, fazer parte, assumir um lugar ativo. As 4 marcas não são apenas descrições institucionais, mas um convite divino para viver em comunhão, buscar a santidade, abraçar a universalidade e permanecer fiel à missão apostólica. Diante dessa realidade, cada pessoa precisa se perguntar: onde estou nesse corpo? Sou apenas espectador ou participante? Estou vivendo como quem pertence a Cristo e à sua igreja, ou como alguém que observa de fora? A decisão é pessoal e intransferível. O chamado de Cristo não é genérico, ele é direcionado a cada coração. Ele continua repetindo hoje o que disse aos primeiros discípulos: segue-me. E seguir significa confiar, obedecer, permanecer e testemunhar. Não significa ausência de dificuldades, mas certeza de que a caminhada vale a pena porque leva à vida eterna. As 4 marcas da igreja são sinais de que Deus cumpre suas promessas. Elas são faróis que indicam o caminho seguro em meio à confusão do mundo. Elas são, ao mesmo tempo, herança e missão. Recebemos de gerações passadas e temos o dever de transmitir às futuras. Numa época em que tantas vozes competem pela nossa atenção, a voz da igreja continua ecoando clara, porque é a voz de Cristo que fala por meio dela. Esse é o momento de tomar uma decisão consciente. Viver plenamente a fé, com alegria e coragem. Deixar que a unidade molde os relacionamentos, que a santidade transforme a vida, que a catolicidade expanda o horizonte e que a apostolicidade fortaleça a fidelidade. O mundo precisa de cristãos que não apenas conheçam a verdade, mas que a vivam com intensidade.
O mundo precisa de testemunhas que, com palavras e ações, mostrem que a Igreja continua viva e atuante. A história da Igreja não é apenas a história de papas, concílios e santos canonizados. É também a história de cada fiel que, no silêncio do cotidiano, escolheu permanecer firme na fé. Agora, essa história se estende até você. E a pergunta que ecoa há 2000 anos ressoa de novo: onde está o seu lugar na Igreja de Cristo? A resposta que você der não ficará apenas registrada na sua consciência, mas se tornará parte dessa mesma história que começou no Pentecostes e que, pela promessa de Cristo, nunca terá fim.